Eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem. Então o tema dela é: desistir não é a melhor opção. Alguém aqui já pensou em desistir alguma vez na vida aí? Olha só, ufa, achei que era só eu. Irmãos, nós estamos chegando agora, estamos agora nos últimos dias do mês de julho. Nós então já passamos praticamente um mês do segundo metade do ano de 2025. Nós já estamos no segundo semestre. E agora é também um período onde muitos de nós paramos para fazer uma avaliação sobre como nós temos vivido esse ano. Porque no começo do ano nós fizemos tantos planos, tantos alvos. Você que é líder de célula, eu tenho certeza que você planejou e tem lá anotado a data de multiplicação da sua célula, quantos novos discipuladores e planos para a sua vida, para a sua família. Só que muitas pessoas, muitos de nós, quando para fazer essa avaliação, muitas vezes acaba se frustrando ou se entristecendo, porque talvez não conseguiu alcançar ainda tudo aquilo que ele tinha planejado, ou talvez tem conquistado, tem vivido algo sim, porque a obra não é nossa, a obra ela é de Deus, mas muitas vezes, talvez as lutas, o trabalho tem sido um tanto exaustivo, porque Jesus ele nos alertou quando ele esteve aqui na terra, que no mundo nós teríamos de fato aflições, mas ele também nos orientou para que nós estivéssemos animados, para nós poder viver tudo aquilo que ele sonhou para nós. Então, nós temos entendido que começar algo não é o mais difícil. Começar algo não é tão complicado, porque nós estamos normalmente cheios de fé. Nós estamos ali ansiosos por fazer algo, na certeza de que Deus está conosco. Porém, no decorrer dos dias, nós vamos muitas vezes vendo o cansaço chegando. Existe uma palavra que fala sobre a importância de nós termos fé para o meio do caminho. Porque lá no começo nós estamos cheios de fé. Porém, quando chega no momento que nós começamos talvez a cansar, nós já estamos no meio do caminho, assim como nós estamos hoje no meio do ano. E o meio do caminho, ele é um lugar aonde nós tomamos algumas decisões. Porque aí nós olhamos para trás e nós vimos que nós já caminhamos bastante. E aí você olha para frente e você descobre que ainda tem muito para trilhar. E aí às vezes bate aquela dúvida: e agora? Será que eu continuo? Será que eu volto para trás? Será que com aquilo que eu já fiz até agora, será que eu dou conta de chegar até o final do ano, na minha vida, no meu propósito, como líder, como discipulador, como um líder em treinamento? E aí nós fazemos algumas perguntas para nós, e muitas pessoas, infelizmente, acabam achando que desistir é a melhor opção. Porém, nós vamos entender um pouco melhor hoje que essa não é a melhor opção, não. A caminhada ela não é fácil para ninguém. Todos nós já pensamos em desistir muitas vezes, mas ainda bem que Jesus, em nenhum momento ele pensou em desistir de nós. Ainda bem que Jesus, ele foi até o final no seu propósito. E sabe, irmãos, pensar em desistir não é algo novo. Às vezes a gente pensa assim: poxa, mas parece que agora realmente os tempos estão difíceis, então isso é algo desse momento. Mas o fato é que até mesmo os discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, que viram tantas coisas extraordinárias junto com ele, eles também em alguns momentos, eles pensaram em desistir. Alguns deles até pararam pelo caminho. E um dos meus personagens favoritos da Bíblia é o apóstolo Pedro. Eu queria compartilhar um pouquinho com você então alguns trechos aqui da história de vida deste homem, e eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar muita coisa. E Pedro ele nos ensina que até mesmo os fortes, eles têm os seus momentos de fraqueza.
Pedro nos ensina que até mesmo aqueles que são chamados pelo Senhor, eles vão ter os seus momentos de frustração com algumas coisas. E eu quero ler com você no livro de Lucas, no capítulo 5 e no versículo 8. Diz assim: quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui o início do ministério de Pedro, o momento em que ele foi chamado pelo Senhor Jesus, para deixar para trás aquela vida que ele tinha até então, como profissional ali da pescaria, como alguém que estava ali talvez envolvido ali nos seus afazeres, sejam quais fossem ali as outras coisas que ele fazia. Mas Jesus, ele chama Pedro então para viver uma vida nova, para viver algo diferente, uma nova história com o Senhor. E esse momento ele marca a vida de Pedro, porque ele vai então deixar de ser um pescador de peixes, para ser um pescador de homens. E Jesus nesse texto ele faz uma afirmação ali, ele diz assim: olha, de agora em diante você será um pescador de homens. Irmãos, Jesus afirmaria algo que ele não poderia cumprir? Não. Jesus vem e ele dá uma palavra na vida de Pedro, e ele não está falando apenas do ministério de Pedro, mas nessa frase eu creio que ele englobava ali todas as áreas da vida deste homem, aonde ele seria abençoado. Assim como nós também, quando nós aceitamos o chamado de Jesus para viver os sonhos dele, no contexto do ministério, no contexto lá da nossa célula, do Life, também todas as outras áreas da nossa vida, o Senhor, ele vai nos abençoar. Então, nós precisamos ter a convicção de que com Deus nós nunca vamos perder. Você crê nisso, querido? Glória a Deus. Então, Jesus ele apareceu para ele e fez um milagre, assim como ele já fez tantas vezes nas nossas vidas também. E depois disso ele liberou uma palavra que mudaria a vida de Pedro, e junto com ele exclamou algo que é essencial: não tenha medo. Por que Jesus ele faz questão de enfatizar isso? Porque o medo é algo que para muitas pessoas durante a caminhada com Jesus. Eu posso falar isso por experiência, porque durante tanto tempo eu precisei lidar com esse medo, muitas vezes não sabendo lidar, buscando direção de Deus, buscando orientação com os pastores. Mas eu posso dizer para você que o medo, ele nos impede de fazer muitas coisas para Deus. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus que todo medo, se alguém estiver medo aqui, já vai cair por terra todo medo. Irmãos, todos nós conhecemos a vida de Pedro. Ele era um homem privilegiado que andou ali cerca de 3 anos junto com Jesus, na companhia de seus irmãos de discipulado. Mas ele também era um tanto conhecido por causa das suas, ali da sua maneira de ser, por causa, de que em alguns momentos ele era um pouco mais sanguíneo, bem mais sanguíneo na verdade, e até parece que a nossa história muitas vezes, ela vai parecer com a história de Pedro. Alguns mais acelerados como ele, alguns um pouco mais calmo, mais devagar, e só que todos nós fomos chamados por Jesus, e nós vivemos tantos milagres na nossa vida. Você tem vivido milagres, amém? Amém. Glória a Deus. E nós já vimos tantas coisas acontecendo, já recebemos tantas palavras, de que um dia conquistaríamos grandes coisas do Senhor, de que a nossa família é uma família abençoada, de que nós vamos viver, o chamado de Deus para a nossa vida. E nós somos como Pedro, até mesmo
nos deslizes que ele cometia. Porque mesmo conhecendo Jesus e andando ao lado dele, juntamente com os seus irmãos, Pedro, ele vivia dando na trave. Volta e meia, ele falava alguma coisa, ele fazia algo que tirava ali todo mundo do sério. Jesus precisava chamar a atenção dele, mas ele continuava ali, ele não desistiu, ele continuou. Ele não se importou pelos puxões de orelha que ele levou de Jesus. Ele não se importou com, muitas vezes ali, talvez os seus irmãos ali chamassem a atenção dele, tivesse alguma situação. Pedro, ele foi perseverante. E desde que ele foi chamado por Jesus, ele viveu uma vida muito intensa. Ele aprendeu, ele se divertiu, ele viveu coisas extraordinárias com Jesus. Ele recebeu promessas e ele declarou um amor eterno por Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele era apaixonado e ele declarou para Jesus que ele jamais negaria o seu mestre. Quem que pode falar isso? É alguém que é extremamente apaixonado, é alguém que tem muita convicção daquilo que ele está vivendo. Ele estava acostumado com o sobrenatural, com as curas, com os milagres que Jesus fazia. Pedro, ele estava vivendo realmente algo muito intenso. A gente pode ver nas escrituras, Pedro, ele havia visto a sua sogra sendo curada, pecadores sendo perdoados, tudo isso andando lado a lado com Jesus. Irmãos, nós temos o privilégio de ter Jesus andando conosco todos os dias. Mas você pode imaginar como era eles andar ali de maneira física, lado a lado com Jesus. Pedro, ele viveu isso, ele teve essa experiência de estar junto com o seu mestre, e eram realmente dias de ouro para ele. Os olhos deles com certeza estavam sempre cheios, estavam brilhando, e havia com eles ali muita segurança de que tudo ia dar certo. Afinal de contas, eles estavam junto com o seu mestre, eles caminhavam com o Filho de Deus, eles estavam caminhando com aquele que veio então para se tornar o rei de Israel. Olha quanta segurança esse homem ele tinha. Mas deixa eu falar para você, é verdade que inclusive foi revelado justamente para ele. Pedro, ele viveu intensamente. Porém, um certo dia, Pedro, ele vê o seu castelo desmoronando. Ele vivia algo intenso com Deus, mas teve um dia que ele baqueou. Teve um dia que ele viu o seu Senhor sendo preso. Aquele que ele acreditava que veio para libertá-los, e ele vê o seu Senhor sendo preso. Aquele que ele acreditava assim que resolveria tudo na vida deles, ele vê o seu rei sofrendo calado. Ele vê o seu porto seguro sendo abalado. E Pedro agora, ele perde toda a sua estabilidade. Em um momento, ele estava radiante, andando com Jesus, fazendo sinais e maravilhas por toda parte. E de repente, ele vê aquele em quem ele confiava, a quem ele amava, sendo preso, calado, e todos os sonhos dele então, de certa forma, acabam desmoronando. E aí, talvez ele deve ter dito: mas como assim? Eu estava tão bem, eu estava vivendo coisas tão lindas, a minha fé, ela era inabalável, os meus dias eles eram tão felizes, tudo aquilo que ele vivia se transforma agora em incertezas. O meu Senhor já não está mais aqui, e ao meu redor eu só vejo pessoas zombando e prometendo matar aqueles que andavam com eles. Pedro, agora ele entra em uma outra fase da vida dele. O mesmo Pedro que outrora andava pela cidade cheio de autoridade, agora, no momento que ele viu o seu Senhor sendo preso,
Ele saca a sua espada e ele vai para cima de um dos soldados. Pois é, esse mesmo Pedro agora, ele está com medo. Ele era tão corajoso, ele tinha a espada, ele lutava pelo seu Senhor. Mas agora ele tem medo, a ponto de se esconder e até mesmo negar a sua identidade de seguidor de Jesus. Olha o nível aonde estava a situação desse homem de Deus. E sabe, irmãos, muitas vezes nós passamos por momentos assim na nossa vida. Um dia nós estamos lá com a nossa célula cheia, discipulando pessoas, vivendo algo extraordinário de Deus, mas de repente, parece que o mundo desaba, parece que a gente não sabe como, mas a ansiedade toma conta, a depressão querendo voltar, a tristeza, o medo, a angústia por ter perdido talvez algum familiar, por ter perdido algum amigo que caminhava com ele, talvez um discípulo que era fiel, que andava junto, lado a lado. E às vezes nós nos vemos perdidos, assim como Pedro esteve naquele momento. Deixa eu ler o capítulo 22, do versículo 55 ao 62 com você, Lucas 22. Ele diz assim: mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Se lembra que Pedro havia declarado que ele jamais negaria Jesus, mas aqui ele diz que não o conhece. 58 diz assim: pouco depois um homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro, um homem corajoso, que viveu algo extraordinário com Jesus, agora ele se torna um mentiroso, porque ele mentiu. Ele disse que ele não conhecia Jesus. Agora ele carregava sobre ele a dor por ter negado o seu mestre, a dor de não conseguir cumprir com aquilo que ele prometeu ao seu Jesus. Sabe, irmãos, quantos de nós temos vivido momentos assim? Quantos de nós temos muitas vezes estado amedrontados por causa de desafios, por causa de feridas talvez, por causa de circunstâncias? Quantos de nós já desfrutamos tantas coisas lindas com Jesus, mas agora talvez se encontra parado à beira do caminho, talvez carregando o peso de ter abandonado o seu Senhor, talvez de ter abandonado o seu ministério, talvez de ter abandonado a família. Muitas pessoas que andaram com Jesus, hoje, elas sofrem, porque se encontram distantes dele. E sabe qual que é o resultado mais comum disso? É a desistência. É a desistência em função, muitas vezes, do pensamento de incapacidade. Eu acho melhor eu parar, porque eu não consigo trazer convidados para a minha célula. Eu acho melhor eu entregar a liderança, porque, afinal de contas, todas as células do meu setor multiplicaram e a minha não multiplica. Eu acho melhor entregar a minha liderança, porque todo mundo dá testemunho dos seus familiares sendo salvo, mas eu não consigo ganhar ninguém da minha própria casa. Muitas pessoas se enxergam frustradas e eles pensam a desistir. Mas lembre-se,
desistir não é a melhor opção. Pedro, em um dos seus momentos mais dolorosos, talvez, ele fez a escolha errada. João 21, 2 e 3 diz assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Você lembra do texto que nós lemos no início? Havia uma palavra de Jesus para Pedro, de que ele não seria mais um pescador como ele era antes, de que a partir daquele momento, ele seria agora somente um pescador de homens. Havia uma promessa na vida dele, havia uma palavra liberada para ele, porém devido às circunstâncias em que ele se encontrava, devido à tristeza, por ter visto o seu Senhor sendo preso, Pedro, ele resolve fazer o quê? Voltar às velhas práticas. Pedro resolve voltar àquilo que ele fazia antes. Jesus havia sido morto e Pedro, com o coração partido, porque havia negado o seu mestre, resolve voltar a pescar. E aqui nós encontramos algumas verdades que resultam da paralisação da nossa vida como discípulos de Jesus. Nós precisamos entender, queridos, que quando nós desistimos, algumas coisas não agradáveis acontecem. E com base aqui na história de Pedro, eu quero compartilhar com você 4 pontos apenas. O primeiro deles é que desistências atrasam o processo de Deus em nossa vida. Essa é uma verdade, irmãos. Ao desistir, Pedro, ele atrasa o processo. Eles deveriam ter feito o quê? Havia uma direção para eles, para que eles pregassem o evangelho de Jesus. Mas ao invés deles irem fazer aquilo para o qual eles haviam sido enviados, eles fazem o quê? Eles estão praticando aquilo que eles faziam antes. Irmãos, Deus, nós cremos sim que Deus, Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Porém Ele não tem problema nenhum em postergar algo. Até mesmo porque Deus é o dono do tempo. E ainda que falássemos do nosso tempo natural, do Cronos, Deus ele tem toda a eternidade. O fato é que quando nós paramos, quando nós desistimos, o prejudicado vai ser nós. O processo de Deus, ele atrasa na nossa vida. Sendo assim, quando nós desistimos, nós somos os maiores prejudicados. Um bom exemplo disso é o povo de Deus que caminhou lá pelo deserto. Aquela geração que desistiu. Eles desistiram quando os espias voltaram da terra prometida. Se lembra lá, né, do texto lá, onde são enviados os 12 espias. 10 deles voltam e colocam ali uma palavra de medo. E o que acontece? Toda aquela geração, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas famílias, eles acreditam neles. E ao invés de confiar em Deus e seguirem diante, eles desistiram do plano. Por causa disso, eles ficaram 40 anos vagando no deserto. Ou seja, aquela geração que morreu lá, inclusive, sem entrar na promessa. Eles, por um período de 40 anos, eles viveram um atraso na vida deles. Por quê? Porque eles desistiram em um momento aonde eles ficaram com medo de continuar. Porque eles pararam. Por causa disso, eles vagaram ali no deserto. Irmãos, a incredulidade e o medo interromperam o processo deles por 40 anos. Mas eu creio que em nome de Jesus,
nós não somos uma geração que desiste, amém? Eu creio que em nome de Jesus, nós fazemos parte daquela geração narrada no livro de Hebreus. Lá em Hebreus 10, 35 ao 39 tem um texto, ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem. Fale assim, meu irmão, bem alto. Fala assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Irmãos, muitas pessoas pararam pelo caminho. Muitas pessoas desistiram por causa de tantos motivos. Mas existe um povo que não desiste. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que aqui está um povo que continua firmado no Senhor. Mesmo em meio a crises muitas vezes. Mesmo em situações talvez totalmente desfavoráveis. Porém você tem perseverado, você tem estado aqui, você tem acreditado. E pode ter certeza, meu irmão, a recompensa que o Senhor tem para nós é algo muito poderoso. Eu tenho certeza, irmãos, que através da tua vida, o Cordeiro receberá a recompensa pelo seu sacrifício. Em nome de Jesus. Então esse é um primeiro ponto. Desistências atrasam o processo de Deus em nossa vida. Segundo ponto, desistências levam outras pessoas a pararem também. Irmãos, como é triste quando cristãos, quando os ditos cristãos fazem com que outras pessoas se desviem do caminho de Deus. Quão terrível é isso! Além de Pedro, outros 6 discípulos estavam ali naquela situação. Pedro era um líder entre eles. Pedro, ele se colocava à frente, ele tinha um posicionamento de liderança. E quando ele decide em voltar a pescar, todos aqueles que estão ali junto com eles, eles dizem o quê? Nós vamos também. E irmãos, é claro que as pessoas devem olhar para Jesus. Porém, como líderes, nós temos aprendido aqui, terça-feira após terça-feira, o pastor Alex tem falado aqui, que liderança é o quê? Influência. Então, nós querendo ou não, como líderes, nós vamos influenciar pessoas. E quando nós desistimos, quando nós decidimos parar no meio do caminho, pessoas que estão olhando para nós, talvez porque ainda não amadureceram o suficiente para olhar somente para Deus, talvez porque existe ali uma dependência, ali talvez emocional ou algo nesse sentido que ainda não foi curado, não foi resolvido, mas o fato é que pessoas estão olhando para nós. Nós já citamos aqui, né, o exemplo daqueles 10 espias medrosos. Pessoas estavam olhando para eles, e por causa deles terem desistido, aqueles 10 espias, cerca de 600 mil pessoas duvidaram e pararam no deserto por 40 anos. Não é pouco não. Nós temos o exemplo de João Marcos, quando ele abandona a viagem missionária. Lá em Atos 13 está registrada essa história. João Marcos, ele desistiu na primeira viagem missionária que eles iriam fazer. Ele desiste ali então de estar junto com eles, e por causa disso, Paulo e Barnabé lá na frente, eles acabam discutindo, e eles têm ali um desentendimento, e eles vão cada um para um lado. Um vai pregar para uma região, o outro vai para outra. Por quê?
porque eles estavam ali enquanto Barnabé queria agora levar João Marcos junto. Paulo, ele acha que não deveria, porque ele abandonou eles lá atrás. E aí o que acontece? Por causa dele ter abandonado eles lá atrás, por causa dele ter desistido, agora 2 líderes estão aqui em uma desavença, em um desentendimento entre eles naqueles momentos ali. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa vida, ela é observada em todo o tempo. Tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos sendo vistos, seja na nossa casa, seja no ambiente de célula, seja lá no nosso trabalho. Deus nos chamou para sermos referenciais nesta geração, e nós precisamos fazer aquilo que agrada ao coração dele, porque do contrário, nós corremos um risco de estar fazendo com que pessoas se afastem do Senhor, por causa da nossa, talvez, maneira de caminhar sem querer continuar. Então, querido, desistir não é a melhor opção para nós. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto é: desistências nos colocam em situação de deserto. Irmãos, eles eram pescadores profissionais. Nós temos aqui na igreja vários pescadores que entendem da arte, que estão ali há tanto tempo. Pedro era um pescador profissional, e o texto vai dizer que eles saíram para ir pescar, mas isso não impediu o fracasso naquela pescaria. O texto diz que eles ficaram a noite toda pescando, mas eles não pescaram nada. Talvez eles esqueceram do que Jesus havia ensinado para eles, lá em João 15, quando Jesus diz: sem mim, nada vocês podeis fazer. E eles haviam feito o quê? Abandonado o propósito e voltado para a vida deles. Irmãos, quando nós desistimos, a exemplo de Pedro, nós entramos em situações de deserto. A nossa vida, muitas vezes, nós achamos que está pesado com Deus. Imagine então, sem o Senhor na nossa vida, quão pior que vai ser. Nós podemos lembrar dos israelitas lá do Antigo Testamento. Muitas vezes nos colocamos em situação de escassez, pois estamos fora dos planos de Deus, e isso vai nos colocar em situação onde nós colheremos frutos amargos. Então, queridos, é muito melhor nós passarmos por aflições muitas vezes, mas perseverantes em Deus, na certeza de que Ele é a única solução que nós precisamos para a nossa vida, do que achar que nós podemos se afastar dEle e assim nós teremos alguma vantagem na nossa vida. Mentira do diabo, irmãos. Talvez um descanso momentâneo, que eu acho muito difícil acontecer, mas pode ter certeza que nós não vivemos por momentos, nós vivemos para a eternidade. E tudo aquilo que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos, ainda que sejam em questões momentâneas, elas carregam em si um peso eterno. Então, queridos, não negocie a tua eternidade em troca de coisas passageiras, momentâneas. Não desista daquilo para o qual o Senhor te chamou para fazer, para que você possa viver talvez algo que alguém esteja aí buzinando nos teus ouvidos. Não deixe aquilo que o Senhor te chamou para viver. Não deixe, querido. Esse foi o quarto ponto. O terceiro ponto: desistências nos colocam em situação de deserto. E acho engraçado que às vezes nós queremos tanto que Deus nos tire de lá. O povo de Israel também queria que Deus tirasse eles de lá, mas se esqueceram que foram eles mesmos que se colocaram naquele lugar. E quando nós se colocamos, nós também vamos ter que sair. Não adianta eu querer que Deus me tire de um lugar aonde eu mesmo me coloquei, porque saí daquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, queridos, entenda algo: desistir não é a melhor opção em nenhum momento. E o quarto e último ponto é que desistências nos impedem de ver Jesus como Ele verdadeiramente é. Irmãos,
no capítulo 21, no versículo 4, ele diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Irmãos, como que alguém que andou com Jesus, alguém que eles dormiam todos juntos, eles comiam juntos, eles estavam vivendo o tempo todo juntos, mas o texto diz que eles não reconhecem quando Jesus aparece para eles. Entenda algo: desistências nos afastam de Deus e causam cegueiras espirituais. Quando nós desistimos, nós deixamos de enxergar espiritualmente. Eles conheciam Jesus, mas neste momento eles não o reconhecem. Nós podemos citar aqui o exemplo de um episódio registrado lá em Mateus 14, 26. O episódio onde Pedro, ele anda sobre as águas. Naquele momento ali, eles até estavam obedecendo a Jesus. Mas por algum motivo, quando Jesus chega, o texto diz que eles ficam com medo. E um deles, inclusive, fala: é um fantasma. Irmãos, quando nós deixamos que o medo, ele tome a nossa vida, ou por algum outro motivo, nós estamos cegos espiritualmente. Nós corremos um risco de confundir e achar que aquilo que Deus está colocando diante de nós é algo que vem para tirar a nossa paz, é algo que vem para nos aterrorizar. Aonde Jesus estava, eles enxergaram o quê? Um fantasma. Então, nós precisamos entender que Jesus, Ele se apresenta a nós todos os dias. A questão é, nós estamos vendo Ele com os nossos olhos espirituais? Ou será que nós estamos vendo as oportunidades que Ele está nos dando como algo que veio para nos atrapalhar a nossa maneira de viver? Nós precisamos olhar para nós sobre isso, entendendo que o medo e a falta de perseverança, eles nos fazem ver fantasmas no lugar onde Deus envia a provisão. Essa é uma verdade. Sabe, irmãos, líder encorajado e perseverante, ele não vê fantasmas. Ele vê o Cristo ressurreto, dando-lhe uma oportunidade de viver milagres. Essa é uma verdade. Desistentes dizem: o gigante é muito grande, eu não tenho como vencê-lo. Mas líderes persistentes, eles dizem: o gigante é muito grande, eu não tenho como errar uma pedrada nele. Ao chegar diante do mar vermelho, os egípcios, eles se aproximam daquele mar, eles olham para trás e eles veem o exército de Faraó se aproximando deles. Ali os desistentes disseram: é melhor voltarmos para o Egito, ou vamos morrer aqui. Mas Moisés era persistente, ele não desistia, e ele disse: o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. É assim que alguém que não desiste deve falar. No episódio dos 12 espias lá, como nós citamos aqui, eles disseram: somos como gafanhotos diante deles. Mas Josué e Calebe disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. É assim que persistentes falam. Eles não olharam para o tamanho do inimigo, mas para a fidelidade do Deus que havia prometido para eles. É para isso que nós precisamos olhar. Neemias, quando ele vai reconstruir os muros de Jerusalém, desistentes disseram: nunca conseguiremos terminar, até uma raposa derrubaria esse muro. Mas Neemias era imparável, e ele disse: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. E eles entregaram um muro pronto, muito antes do tempo previsto. Irmãos, não permita que o medo te pare. Não permita que as dificuldades ceguem os seus olhos. Não permita. Veja com a visão de um líder espiritual, o qual foi levantado pelo Senhor, e o Senhor te fortalecerá para você seguir em frente. Afinal de contas, por nos amar, irmãos, Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E por isso nós estamos aqui hoje. Porque o amor venceu lá na cruz do Calvário.
Foi lá que o amor, ele se revelou a nós. E sabe, irmãos, nós servimos a um Deus de amor, que nos dá novas chances, que nos dá novas oportunidades. João 21, 5, nós lemos assim: ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Lado esquerdo, irmãos, só ruindade. Lado direito tinha coisa boa. Eles jogaram a rede, e a provisão que eles precisavam de Deus era do tamanho da largura do barco. Sabe, irmãos, muitas vezes aquilo que nós queremos do Senhor, a força que nós precisamos para continuar, ela está bem pertinho de nós. Nós só precisamos obedecer a voz dEle. Nós só precisamos obedecê-lo. No versículo 6 diz assim: ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. Agora, irmãos, Jesus reaparece mais uma vez para manifestar o sobrenatural na vida deles. E nós vemos aqui que, assim como foi da primeira vez, quando Pedro foi chamado por Jesus, agora Jesus libera poder, e a noite que havia sido um fracasso, agora aquelas trevas se transformam em luz, em alegria na vida deles. A partir de então, Pedro corre para Jesus. Os demais discípulos levam o barco e descarregam os 153 grandes peixes. Aí Jesus vem e faz um novo convite para eles. João 21, 12. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Irmãos, quando nós persistimos e obedecemos, nós vemos como Ele de fato é. Jesus hoje, irmãos, Ele também tem um convite para você. Jesus hoje Ele está dizendo: venham comer, venham se alimentar. Ele tem uma mesa preparada para nós. O pão e o peixe já está na brasa. Não há mais por que nós termos fome. Depois de alimentados, depois de mais uma vez eles dizerem sim ao Senhor, Pedro agora é chamado ao arrependimento e ao processo de cura. Ele negou Jesus 3 vezes, e Jesus deu a ele 3 oportunidades para que ele pudesse declarar o seu amor por ele. E essa é a chave da restauração, irmãos. Um amor incondicional pelo Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se coloque de pé, querido. Em João 21, 18 e 19, ele diz assim: digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Com isso Jesus passa a revelar o destino de Pedro, citando até mesmo o momento da sua morte. Ou seja, a partir daquele momento, Pedro não mais desistiria do seu chamado. Por fim ele recebe esse chamado: segue-me. E sabe, irmãos, Jesus ele está a nos dizer hoje: não desista, porque nós temos uma longa caminhada a prosseguir juntos. Eu não sei, querido, se em algum momento, talvez desse tempo que nós estamos vivendo, talvez essa semana, esse mês, talvez você pensou em desistir. Talvez você pensou em parar, porque o peso está grande. Talvez as incertezas tomaram conta do teu coração, e por algum motivo
Você tem sido tentado a entregar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você viver. Mas entenda algo, querido. Não há problema, não há vergonha nenhuma em nós sermos tentados a desistir. O problema está quando eu aceito a proposta. Então qual que deve ser a minha decisão? Pedro, quando ele enxerga e ele vê que era Jesus, ele deixa o barco, ele corre em direção ao Senhor. E hoje Deus está nos chamando para nós corrermos em direção a Ele. Então, querido, se você por algum motivo você tem pensado em desistir de algo, esse espaço aqui ele está disponível para você, querido. Porque hoje o Senhor está dizendo a você que desistir não é a melhor opção. E Ele está nos dizendo hoje que nós temos uma grande caminhada ainda para seguirmos juntos. Em nome de Jesus. Oh, Jesus, Deus de poder. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias